Meu nome é Niviane Alves e eu vou continuar conversando um pouco com vocês sobre gamificação. Como nós já vimos nos outros vídeos, a gamificação ela pode ser usada em diversas áreas, tanto nas empresas com treinamentos corporativos, onboarding, marketing, como também na área da saúde, do engajamento social, enfim, em diversas outras áreas. Nessa parte eu quero trazer uns exemplos práticos de como a gente pode criar, inclusive de forma gratuita, alguns games para serem usados na educação. Também pode ser usado em outras áreas, mas eu quero focar aqui nessa parte em como que a gente usaria isso na educação. Para isso a gente vai trazer aqui um exemplo de uma escola que ela é considerada referência no ensino com gamificação, que é a Quest to Learn, em Nova York, nos Estados Unidos. E essa escola, ela tem mostrado resultados muito consideráveis com o trabalho dela. Ela chegou a conseguir alcançar marcos como 94% de frequência escolar, 90% dos professores que entraram e se mantiveram na escola. São taxas consideradas muito altas, dentre outras coisas. Então, essa escola ela é baseada, todas as matérias, todas as aulas deles são baseadas em jogos. Eles sempre estão usando essa ferramenta para poder tornar o ensino mais dinâmico e engajar mais os alunos e também os professores, com alguns jogos eletrônicos. E como uma opção de plataforma que a gente poderia utilizar para criar jogos em escolas, eu trouxe aqui o World Wall, que é uma plataforma gratuita. Tem a versão paga também, mas tem bastante coisa que dá para usar na gratuita. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona. Eu criei aqui, por exemplo, alguns joguinhos. Ele dá algumas opções aqui, você coloca criar atividade. E aí quando você vai criar a atividade, ele dá algumas opções, né, de quiz, de outros tipos de jogos, e aí você escolhe aqui o tipo de jogo que você quer. No caso aqui eu já montei os jogos para ser um pouco mais rápido, então vou colocar aqui nas minhas atividades, só para a gente dar sequência. Por exemplo, eu criei essa atividade aqui, que ela funciona como um joguinho com topeiras. No caso aqui, os alunos teriam que descobrir que acertar as topeiras que estão com verbos. Então vão ter palavras variadas, tem palavras que são verbos e tem palavras que não são verbos. Por exemplo, essa não é um verbo, então se eu acertar, eu vou perder pontuação. E assim que funciona mais ou menos o joguinho, né? Para montar é muito simples também. Vou mostrar aqui para vocês a parte da montagem dos jogos, né? Vou mostrar esse aqui que é mais simples. Aqui você vai colocar o título, a instrução, o que é que tem que ser realizado nessa tarefa, né? Por exemplo, aqui eu criei algumas frases em japonês para a pessoa organizar a ordem das palavras, como que deveria ser, né? E aí você vai adicionando aqui as frases e o próprio jogo vai fazer o trabalho para você. A própria plataforma vai fazer o trabalho para você, né? Então, ok, aqui done, quando você terminar de preencher todos os requisitos aqui. E aí na hora de jogar, ele já vai estar todo montado, tudo pronto. E é só você organizar aqui, watashi wa Burajirojin desu. E aí ele vai te dizer que você acertou, você pula pro próximo e assim vai. E fiz aqui também alguns outros tipos de atividades relacionadas com as aulas da gente. Por exemplo, da aula de rede de computadores, eu montei esse joguinho aqui, que ele faz algumas perguntas, e aí ele vai passando o trenzinho aqui embaixo, e de acordo com a pergunta que aparece não exatamente a pergunta, né, mas com a frase que aparece aqui no trenzinho, você vai dizer qual que é o tipo de rede que deveria ter. Por exemplo, aqui na rede interna de empresa teria que ser uma LAN. Então, se você acerta, o trenzinho vai embora. Por aí vai. Tem aqui também uma outra atividade, que já é um quiz, que eu montei também com um dos nossos assuntos. Por exemplo, em qual paradigma programar significa elaborar uma base de conhecimento contendo verdades e regras e fazendo perguntas a essa base, né? Nesse caso aqui declarativo. Aí ele vai te dizer a resposta, se está correta ou não está, você vai para a próxima e segue respondendo. Essa ferramenta ela é muito boa para
fazer com que a gente aprenda de uma forma mais fácil, mais fluida e principalmente para crianças, uma ferramenta realmente muito útil. Valeu, pessoal!